Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura no livro de Mateus, do capítulo 8 ao capítulo 11. Capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião e implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: Vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Versículo 14. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro, ele viu a mãe da sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra, e curou todos que estavam enfermos, para que pudesse os cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para outro lado. Versículo 19. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas Jesus disse-lhe, versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas, ele, porém, dormia. Versículo 25. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. E havia uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide.
E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo mesmo caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 7. E ele, levantando-se, foi para sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificava a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Versículo 14. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam? Versículo 15. E disse-lhe Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que ele será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque remendo rompe a roupa, e faz-se pior a rotura. Versículo 17. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhe dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por atrás dele, tocou na orla da sua veste. Pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante, vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecedor. Mas, quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E a sua fama acerca disso foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E os seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto.
Versículo 31. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Versículo 34. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Capítulo 10. E ele, chamando a si os 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu; Simão, o cananita; e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Versículo 5. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai dizendo: O reino do céu está se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedei até prosseguirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vos partirdes daquela casa ou cidade, sacude a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Versículo 20. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 23. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como senhor. Se chamaram Bezebu ao mestre da casa, quanto mais chamarão aos de sua casa? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 27. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz,
e o que ouvirdes no ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mas valeis vós do que muitos pardais. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o seu filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Versículo 38. E o que não toma sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a vida, perdê-la-á. E o que perder a vida por minha causa, encontrá-la-á. O que vos recebe a mim recebe. E o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Capítulo 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouves e vedes. Os cegos recebem a sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas os que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João Batista. Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 16. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: Ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída!
Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até ao céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Versículo 24. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós finalizamos a leitura de hoje e amanhã nós continuaremos do capítulo 12 ao capítulo 15. Que Deus abençoe o nosso dia.